Olá, gente. Esta aula é sobre os tipos de conhecimento e a educação. Ela está ligada especialmente com um texto chamado Metapensamento, que está no livro O Estudante do Coração, mas também está ligada aos livros Autoeducação e o Século XXI e O Pedagogo de Si. O ser humano, ele se difere dos outros animais porque ele tem algumas características, mas estão todas ligadas. É um mistério evolucionário, porque é tudo um equilíbrio muito delicado e não dá para entender porque a evolução ela seria muito lenta, através de mutações espontâneas, né? Como é que aconteceram tantas mudanças tão radicais que transformaram o ser humano no que ele é? E todas estão ligadas uma à outra, quer dizer, elas só acontecem uma por causa da outra, ao mesmo tempo. E que é o seguinte, os primatas já são bem mais evoluídos do que outros mamíferos, porque eles quase ficam em pé e quase usam as mãos. E tem 3 cérebros, né? Que são 4, porque o de cima é dividido em 2, hemisfério direito e hemisfério esquerdo. Então ele tem o cérebro R, que é o cérebro reptiliano, que são as coisas mais básicas, tipo defesa de território, sexo, alimentação. Tem o cérebro em cima, que é o córtex, que é o cérebro que os mamíferos têm o reptiliano, os répteis só têm reptiliano, os mamíferos têm reptiliano e o córtex. O córtex já trabalha com sentimentos, por exemplo, e outras características, cuida do filhote, outras características que os mamíferos têm que os répteis não têm. Mas os primatas já têm um supracórtex, quer dizer, algo acima do córtex, que também é chamado de telencéfalo, que é onde está mais complexa a questão da socialidade, porque é possível existir sociedade de todo tipo de animal, vários tipos de agrupamento, né? Até dos unicelulares, mas torna-se uma socialização mais complexa, com regras, com condutas pré-estabelecidas, com papéis, né? Como, por exemplo, um bando de chimpanzés pode ter. Mas e também signos, começa a usar os signos simbólicos, porque o signo ele pode ser natural, por exemplo, chão molhado, chuva, o cheiro de uma planta que o animal come, ele sente esse cheiro e sabe que aquele é o cheiro da comida, mas eles podem ser artificiais, criados, teoricamente só pelo homem, mas já existem estudos de que outros primatas eles usam vários sons diferentes, representando sempre a mesma coisa. Então, banana, por exemplo, tem um som específico, né? Mas eles não chegam a formar frases. Eles não têm a linguagem, como nós, porque a linguagem é duplamente articulada. Ela implica na primeira articulação, que são palavras formando frases, e na segunda articulação, que são fonemas formando palavras. Então, você pega a palavra porta, troca um fonema, fica poeta. Aí você tem um eixo, né, de muitas possibilidades nas troquinhas que você vai fazendo. E isso é a segunda articulação. E na primeira, você fala, vou fazer uma festa. Não, vou fazer um baile. Não, vou fazer uma conferência. Você vai trocando a palavra, né? Você tem um eixo sintagmático, que é a frase, mas que pode ser também o texto. E nele você tem a possibilidade de substituir as palavras. Isso torna todo ser humano um arquiteto da realidade. Ele pensa a realidade, né? Os primeiros seres humanos que inventaram a ponte viram que havia uma árvore caída, usaram aquilo, e quando reencontraram um rio que eles precisavam atravessar, eles pegaram aquela informação, até visual mesmo, projetaram em cima e derrubaram uma árvore, cortaram uma árvore, puseram em cima do rio e fizeram a ponte. Outro animal não faz isso. Ele pode usar a árvore para atravessar o rio, já que já tinha uma árvore ali, mas ele não vai pegar aquela imagem, sobrepor ao rio novo, pegar a imagem da árvore, virar a imagem da árvore, deitar, sobrepor ao rio, chamar a tribo, cortar a árvore e fazer a ponte. Tá? O ser humano faz isso. Isso a gente chama de engenharia, mas tudo no ser humano é engenharia. Uma frase, uma aula, uma brincadeira, qualquer coisa, uma festa, um passeio, qualquer coisa que você pensar, seja projetado antes ou na hora, e você vai escolhendo, vai fazendo aquele eixo de escolhas,
aqueles dois eixos, sintagma e paradigma, você tem uma engenharia ali. Engenharia do real. Como é que o ser humano chega a isso? Embaixo do cérebro, todo mamífero tem um osso chamado esfenoide, que parece a borboleta assim. Ele é horizontal, embaixo do cérebro de todo mamífero. O ser humano, como os outros, quer dizer, não, como os outros não, ele só é ser humano quando ele se torna isso que eu estou falando agora, quando ele tem linguagem, inteligência, etc. Mas os primatas, eles têm esse osso esfenoide, mas eles tendem para ficar eretos, mas ainda não ficam, eles ficam balançando. O ser humano, essa espécie, Homo sapiens sapiens, ele ficou ereto. Ao ficar ereto, evolucionariamente, o osso esfenoide fez assim. Não, aliás, fez assim, ele era horizontal, ele fez assim. Fez um ângulo obtuso. Com isso, ele deu mais espaço na caixa craniana, possibilitando o aumento do cérebro. Com isso também, a coluna fica ereta. E as mãos, os membros anteriores, que a gente chama de braço, que eram usados para se apoiar no chão ou na árvore, eles são liberados. Então ele já pode fazer coisas com os membros. Com isso também, o maxilar inferior vai para trás, porque todo primata, se você olhar uma foto agora, você vai ver que ele tem o queixo para frente. Ele é prognata. O ser humano não. O ser humano, existe o tipo físico prognata no ser humano, que é alguém que tem o queixo um pouquinho para frente, mas isso não é de verdade o prognatismo dos outros primatas, que impediria a formação de fonemas. Então, a mudança da coluna e do osso esfenoide fez o maxilar inferior ir para trás, o que possibilitou a formação de fonemas. A liberação dos membros anteriores possibilitou a liberação do que a gente chama de mãos, que foi desenvolvendo o polegar opositor. Vocês viram Ilha das Flores? Se não viram, vejam, que nenhum animal tem, só o ser humano, e que possibilita escrever, fazer coisas bem delicadas, fazer trabalhos de qualquer tipo. Né? O ser humano tem a manualidade, como Heidegger chama, ele transforma a realidade utilizando a mão. Ele é um eixo, ele utiliza a mão e o telencéfalo, a mente, tá? A mente inteligente, porque com o aumento da caixa craniana, esse telencéfalo dos primatas, esse supracórtex, se desenvolveu e gerou um cérebro muito inteligente, capaz de fazer uma simbolização bem complexa, quer dizer, simboliza, a gente cria signos para tudo, linguagens, né? E capaz de fazer também relações complexas entre as coisas. Basicamente, o ser humano ele nem cria isso, mas ele potencializa uma coisa que é da própria vida. Como Deleuze e Guattari falam, um rizoma, né? Tudo no mundo é rizoma. E a vida surge como rizoma. Depois surge a árvore, que parece que nega o rizoma, mas nada nega o rizoma. A relação microscópica da vida sempre é rizomática. Isso não acontece em todas as células, não. Mas as células neurais dos animais, elas não estão ligadas. Tipo, os pedacinhos, as partes do dedo, cada osso está ligado um ao outro. Os neurônios estão soltos. Vocês viram isso no filme What the Bleep Do We Know? Quem somos nós? Se não viram, vejam. Então, eles se aproximam quando eu peço isso. Eu construo essa rede, essa ponte de neurônios, formando uma imagem, um holograma mental, um eneagrama, que é um holograma de pensamento. Ou formando uma imagem sonora também, que é um eneagrama também. Aí, o ser humano, ele se torna, então, capaz de transformar a realidade e dar um passo além da questão evolucionária. Porque, por exemplo, o leão, Polo Norte tem gente, sempre, quer dizer, tem há muito tempo, desde a pré-história, os esquimós, não tem pinguim. Polo Sul, Polo Norte não tem continente. Polo Norte são pedaços da Sibéria, do Alasca e tal. Polo Sul tem um continente, que é a Antártida. Lá tem pinguim, não tinha gente na pré-história. Então, o pinguim nasceu na Antártida. Se ele for levado para viver nos trópicos, ele não aguenta. O leão nasceu nos trópicos e na zona equatorial, na África. Se ele for levado para o Polo Norte, ele não aguenta. O homem nasceu, há controvérsias, mas provavelmente na zona equatorial e tropical da África. Mas ele na pré-história, sem ter a tecnologia, o que a gente chama, mas o homem sempre teve tecnologia, ele foi viver
na, no Polo Norte, se adaptou com uma tecnologia para nós se espantosa, entendeu? Por exemplo, ele faz o iglu, aquele formato de uma casa de gelo aumenta a concentração de calor, preserva o calor. Então, ele desenvolve uma forma de negar, não é negar, mas compor com a sua natureza biológica e ultrapassá-la. Nesse sentido, a nega, porque ele a ultrapassa criando, por exemplo, o homem, quando quiser, ele vai fazer colônia em outros planetas, ele pode fazer cidade no fundo do mar. Então, ele é plástico. Isso é por causa da rede. A rede tem que ver com a manualidade e com o cérebro. Mas a rede, ela é biológica, ela é neural. Então os neurônios, eles se conectam quando precisa. Se você nunca mais falar com aquela pessoa, você esquece o nome dela e desconecta. Agora, se você vê todo dia, um aluno, por exemplo, eu vejo todo dia e aquele aluno que chama atenção. Aí alguma hora fixa ali, eles ficam acostumados. Essa é a dificuldade de aprender uma língua. Você fica repetindo aqueles fonemas e aquelas palavras e aquelas estruturas sintáticas, você esquece. Mas se você continuar insistindo com certa periodicidade, 2 vezes por semana, 1 vez por semana, 3 vezes por semana, você vai acostumar os neurônios com aquilo. Se parar de usar, diminui também a proficiência, né? Bom, a rede, ela não é a internet. A internet é um titiquinho assim. A rede é gigantesca perto da internet. Porque a rede é a rede humana, que é a rede neural, mas que se projeta nas relações sociais em todas as coisas. Rede de água, de luz, de comércio, de trânsito, de livros, de que você quiser. Isso não está na internet. Tá? Isso é real, isso é físico. A internet é como um mapa. Não seria possível fazer um mapa que recobrisse os Estados Unidos inteiro. Tem escritores que brincam com isso. Por exemplo, eu acho que o Swift. Não, o Swift fala em trazer uma mala com todas as coisas que você quiser falar. Ao invés de falar, você mostra. É impossível. Também é impossível um mapa que recubra a Europa inteira. A internet é um mapa, ela não recobre a realidade. Tá? Mas ela recobre no sentido cartográfico, quer dizer, ela refere a muitos pontos. Não é tudo também. Tem muita coisa importante que não está. Vocês sabem que a memória de toda coisa informática, seja um chip, seja CD, CD-ROM, ela está nos spins dos elétrons. Todo elétron tem spin, né? Que é uma, sei lá o que é, uma coisa lá elétrica. A gente estudou isso na química lá na escola, que pode ser positiva ou negativa. Lembra da setinha para cima e para baixo? Então, como se fosse, um código binário de spins. Então, mas não é isso que é o código binário do computador. O código binário do computador passou energia ou não passou energia. Então, por exemplo, é 110011, por exemplo, eu não lembro. Então, 1 quer dizer passou energia, 0 quer dizer não passou. Quando a gente bota o em 0, a gente está traduzindo para uma linguagem digital humana o que é um código de energia. Tá? E ele faz isso com uma velocidade incrível, porque, por exemplo, eu estou filmando isso agora, para pegar a voz e todos os pixels, todas as imagens, os pontos dos pixels, né? Ele está fazendo zilhões de zeros 1, entendeu? É incrível isso. Agora, toda essa memória está registrada, ela fica não é como o computador se comunica. Ele usa o código binário, que é a passagem ou não da energia. Mas ele registra isso, ele grava nos spins dos elétrons. Só que existe um fenômeno que entre 1 minuto e 100 anos, o spin inverte. Então, tudo que está registrado eletronicamente, no máximo, em 100 anos, vai se apagar espontaneamente. Por isso, por exemplo, há grandes pensadores, grandes poetas, grandes descobertas da humanidade que ficaram séculos, milênios para serem descobertas depois, guardado num lugar, ninguém lia, ninguém sabia. Né? Aí imagina hoje, não está tudo na internet, entendeu? E o que está gravado na internet não tem uma permanência, igual o livro. O livro é ou uma escrita numa pedra, ou num papel, mesmo papel, o papel pode durar milênios. Ele tem uma permanência gigantescamente maior. Né? Bom, o ser humano, então, com a rede, ele é capaz de agir no que eu falei já para vocês de mega máquina. As pessoas se unem e agem juntos, por causa do poder do grito.
da fala, né? Por exemplo, eu vejo uma manada de bisões, que é o avô do touro, eu bola um jeito da gente pegar umzinho, que vai dar comida por muito tempo, aí a gente salga, guarda, né? Aí eu chego para vocês, para o grupo, desenho na parede, ó, vem aqui na caverna, desenho, eles estão aqui, a gente está aqui, tem esse caminho, vamos chegar por aqui, eu faço os esquemas. Isso não é uma explicação total da pintura rupestre, tá? Isso é uma hipótese a menos cotada. A hipótese mais cotada é que eram sinais mágicos. E a mais comum é de que eram uma das funções importantes da arte, registrar o seu cotidiano, né? Mas então, eu estou fantasiando, não há como saber isso, que eles usavam isso também para fazer uma estratégia de caça ou de guerra, por exemplo. A gente fez isso porque a gente tem a linguagem, o desenho. A gente usa várias linguagens para se comunicar, né? E a gente faz as armas. Fala, fulano, faz flecha, Beltrano, faz as lanças e distribui. E diz quem vai fazer o quê, na ordem e tal, para a gente pegar porque eles são muito mais fortes que nós e muito mais rápidos que nós. Só que na hora acontece algo inesperado. Aí, do lugar que eu tô, lá no meio da caçada, eu grito, fulano, vai por ali, Beltrano, vai por ali. A gente muda a formação, muda a estratégia no meio. Isso é a Mega Máquina. É que nem o Power Rangers. São 5 heróis, eles vestem uma armadura, cada um tem uma cor, e eles sempre enfrentam um monstro espacial. Mas o monstro sempre fica gigante no meio da luta. Não tem problema. Eles se grudam, quando eles se grudam, eles viram um robô gigante, chamado Megazord, né? Então todo ser humano participa de um Megazord. Pode ser um Megazord de porcaria, ou pode ser um Super Megazord, mas todo ser humano participa de um Megazord. A escola era para ser o Super Megazord. Primeiro problema da educação, tá? Não vai dar tempo. Eu estou vendo que já tem quase 20 minutos, é muita coisa. Então essa vai ser a aula 1 da questão do... Você precisa aguentar ali, né? Se é que vai ter alguém vendo. É importantésimo vocês verem e responderem aqui embaixo, tá? Isso eu estou falando para quem está vendo isso pela sala do Google Classroom, onde essa disciplina é dada. Mas eu vou botar no YouTube também, vocês podem dialogar comigo no YouTube também se quiserem, ou no Zap, onde quiserem, tá bom? Então, eu vou continuar. 5 tipos de conhecimento, tá? E dali eu vou para educação. Mas isso vai precisar de pelo menos 2 aulas, essa e mais uma. Então, o ser humano faz a rede e com a rede ele é capaz de agir com poder muito maior do que tanto físico quanto mental dele sozinho. As mentes juntas, né, a união faz a força. As mentes juntas, Vygotsky, as mentes juntas, elas têm a possibilidade, não é sempre, elas também podem se juntar para ficar mais tolas, entendeu? É o fenômeno da massa. Massa e poder, né? A questão de que a massa pode, o Freud também estudou isso, a massa pode levar a uma neurotização do indivíduo. O indivíduo agir, fazer coisas tolas que ele não faria sozinho. Mas, então, é um poder que vai além do indivíduo, que pode ser usado das duas formas, construtivo ou destrutivo, entendeu? Agora, o ser humano, ele é capaz de fazer isso. Outros animais também fazem, mas o ser humano, caçam em matilha, por exemplo, mas o ser humano faz isso de uma forma que junta tudo que eu falei até agora. Ele é capaz de reprogramar no meio, ele é capaz de fazer a engenharia daquilo a cada momento, de comunicar, né? Só para terminar essa primeira aula, o Pierre Levy, que é um filósofo a quem eu tenho muitas importantíssimas, não só eu, é muito criticável o Pierre Levy, mas ele é um grande pensador da comunicação planetária, né? da sociedade comunicativa do século 20 e 21. Ele começou a escrever a obra dele no século 20. E ele diz o seguinte, que houve 3 grandes evoluções. Quando ele diz que a evolução não é revolução, é porque ele considera que houve uma mudança específica, quer dizer, não é mais o mesmo ser humano, entendeu? Não é a mesma espécie. A primeira é a criação da fala, com certeza. Sem a fala, o outro primata que não tinha fala não era o ser humano ainda. O ser humano nasce com esse pacote completo que eu falei para vocês. Tem que ter educação para ser ser humano. Não a escola é recente, mas a faculdade de aprender além da sua genética. O ser humano aprende, ele não pode guardar geneticamente todos os comportamentos dele. Todo animal tem. Se você der
teu cachorrinho pequeno para alguém que não tem cachorro em casa, o cachorro vai crescer sabendo tudo o que ele tem que fazer, porque está tudo programado geneticamente. Programação comportamental genética. Isso é geral e a gente chama de instinto. O ser humano tem, ninguém te ensina a estar com fome, mas a gente não age só pela programação comportamental genética. Tem uma outra programação em cima, que é a programação simbólica, cognitiva, né? É aquela que vai trazer as linguagens. As linguagens trazem regras de conduta, modos de ser, modos de atuar, armas, forças, defesas, rede para nós, a sociedade, tudo, esporte, arte, tudo que você... a língua que a mãe fala com o bebê é sistema modelizante primário. Qualquer outra linguagem que eu aprender, por exemplo, um esporte, ou a moda, ou aprender como namorar, ou aprender uma língua, ou aprender a escrever, é sistema modelizante secundário. Tem que ter o primário. O modelizante primário é a língua para entrar nos outros. Os animais não têm. O ser humano só vira ser humano total. Se tiver claro que a carga genética humana ele tem, mas ele precisa de uma outra programação. Ele tem a programação genética e tem a programação linguística social. Aí, Pierre Levy fala que a segunda evolução foi a criação da escrita. Por quê? Aquela tribo que foi caçar era no alcance do grito. Né? Eles conversavam primeiro em volta da fogueira, depois de longe, vai por ali. Então a rede estava projetada. E qual era a memória? Ali, naquele grupo ali, que podia ouvir. E qual é a memória? É a memória que a gente comunica. O que eu lembro e falo para vocês, o que você lembra, fala para mim, etc. Quando surge a escrita, a rede vira territorial. O rei pode mandar uma ordem para uma cidade que fica muitos quilômetros, centenas de quilômetros distante, porque ele escreve aquilo numa tabuleta e vai. E o cara lê e age. Ele age exatamente coordenado com o rei, é a mega máquina. Mas já não é ao alcance da fala, é ao alcance do território, aonde chegar aquela escrita. E a memória fica a memória das tabuletas, ou dos papiros, ou dos livros, etc. Que é uma memória gigantesca porque fica fora de nós. Como é que chama isso? É um disco rígido, eu esqueci o nome, que fica de reserva ali com um monte de informação que não está no computador, mas está ali, você pode usar. Isso é uma biblioteca. Quer dizer, o computador é apenas uma pequena projeção. Claro que ele é grande socialmente, né? Ele tem muita importância pelo que ele possibilita, tanto para o bom quanto para o bem. Tanto para o bem quanto para o ruim, entendeu? Agora, o computador, ele faz exatamente, ele é apenas, todas as nossas máquinas são mecanizações de funções humanas, tá? E aí, o terceiro momento é justamente esse do computador, porque aí alguém pode ter uma empresa aqui com representantes na China, e nesse segundo ele fala, e dentro, 2 segundos depois o cara lê lá na China e faz. A mega máquina virou planetária, tá? A rede planetária. E a memória planetária também. O livro não está só mais que eu posso guardar numa biblioteca, mas ele está no planeta. Essa é a introdução da aula, tipos de conhecimento e educação. Porque tudo isso é necessário para entender o que eu vou falar depois. Mas aí, daqui a pouquinho vem a aula 2, tá bom? Agora é hora de vocês falarem.